Saiba que para aprender a recursividade, primeiro você deve aprender a recursividade. Hã? Mas que piada nerd, né, meu filho? Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que você vai entender o sentido dela. Seja muito bem-vindo aqui no canal, eu me chamo Adriano Viana e para que a gente prossiga no estudo de algoritmos e lógica de programação, a gente vai entender hoje um pouco mais sobre a recursividade. Lembrando que todo o código produzido aqui você encontra na minha página no GitHub, o link está aqui na descrição do vídeo, assim como o link para a playlist completa. E se você está gostando dos vídeos, já vai clicando aí no botão curtir e se é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Simbora pro quadro! Bem, para a gente começar o estudo sobre recursividade, vamos ver o cálculo fatorial de um inteiro. Como você sabe, na matemática, o fatorial de um número é definido pelo produto de todos os números inteiros entre o número e 1. Então vamos supor que a gente tem o número n aqui e quer calcular o seu fatorial. Então teríamos uma equação dessa forma. Veja que eu tenho a multiplicação n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até chegar à multiplicação por 1. A gente pode notar que se a gente pegar do n-1 até 1, essa área marcada, a gente tem a definição do fatorial de n-1. Logo, a nossa equação pode ficar dessa forma. Isso vai ser válido para todos os inteiros positivos maiores do que 0. Mas caso n seja igual a 0, a gente já sabe qual vai ser o seu valor, que no caso vai ser 1. Então a gente vai ter essa definição. Se n for um inteiro positivo maior do que 0, a gente vai ter n vezes n menos 1 fatorial. Se for igual a 0, o seu valor é igual a 1. Então nesse ponto a gente já pode explorar as características principais da recursividade. São duas. A primeira a gente pode observar aqui na primeira linha. Veja que a gente tem a própria chamada da função fatorial nela. Então para calcular o fatorial de n, eu vou fazer o cálculo de n vezes, olha a chamada da função, fatorial de n menos 1. Então toda a função recursiva ela vai ter a chamada dela própria, só que passando um conjunto de dados mais simples na próxima chamada. Na primeira chamada, para calcular o n fatorial, eu estou passando o número n. Já na chamada recursiva, eu estou passando n menos 1. A gente chama isso de passo recursivo. A segunda característica de uma função recursiva é que ela vai ter o passo base, ou seja, aquele passo onde eu não vou utilizar a recursividade. Então, nesse caso aqui do fatorial, a gente tem o cálculo do fatorial de 0, que vai me retornar como resposta o número 1. A gente chama isso de passo base. Então agora a gente já pode escrever o pseudo-algoritmo para o cálculo do fatorial. Então o primeiro passo vai ser a definição de uma função, que vamos chamá-la de fatorial, que vai receber como parâmetro o número inteiro, que vamos chamar de n. O próximo passo vai ser o teste do caso base. Então se n for igual a 0, a gente vai retornar como resposta o número 1. E se o número for maior do que 0, então a gente precisa chamar a própria função fatorial, só que passando n menos 1, para que a gente possa multiplicar por n. Então vai ficar n vezes, novamente, a chamada da função fatorial, só que agora passando n menos 1. No primeiro caso, a gente tem o passo base, e no segundo caso, a gente tem o passo recursivo. Então, para fixar o entendimento, vamos ver como é que o computador vai processar esse algoritmo. Então vamos criar uma tabela aqui, onde a gente vai colocar as chamadas da função, o retorno da mesma e o estado da máquina. Então vamos fazer o cálculo do fatorial de 3. Então a gente vai ter a chamada de fatorial passando n igual a 3. O retorno dela vai ser 3 vezes fatorial de 2, pois n é maior do que 0, então ele vai cair lá na condição do passo recursivo. Quando chegar nesse ponto, o computador vai dizer, espera aí, mas para calcular o fatorial de 3, eu preciso antes calcular o fatorial de 2. Então ele vai ficar no estado pausado aqui, nessa chamada, e vai iniciar uma nova chamada dessa mesma função, passando agora como parâmetro o número 2. Logo, a gente vai ter como retorno 2 vezes fatorial de 1, e a gente cai naquela mesma condição do passo recursivo. Opa, para calcular o fatorial de 2, eu preciso antes calcular o fatorial de 1. Então ele vai pausar essa chamada e vai fazer a chamada do fatorial de 1. Como retorno, a gente vai obter 1 vezes o fatorial de 0. E aí, novamente, ele vai pausar o estado da máquina. E aí, a gente vai fazer a chamada do fatorial de 0. Nesse ponto, a gente vai ter a chamada do caso base. Ou seja, a gente vai ter um valor para retornar. Então, aqui
a gente retorna como resposta 1. Então, nesse ponto, agora o computador pode retomar o processamento do fatorial de 1, pois ele já tem o cálculo do fatorial de 0. Então, o estado da máquina vai ser modificado de pausado para retomar. E aqui na chamada de fatorial de 0, ele já tem o valor, que no caso é 1. Feito o cálculo do fatorial de 1, agora ele pode retomar o cálculo do fatorial de 2. E feito o cálculo do fatorial de 2, agora ele pode retomar o cálculo do fatorial de 3. E assim o computador obtém o resultado para n igual a 3 de forma recursiva. Agora vamos lá para o VS Code para te mostrar esse algoritmo na prática utilizando uma linguagem de programação. Então estou aqui com o VS Code aberto, vamos lá implementar esse algoritmo do fatorial. Então o primeiro passo vai ser a definição de uma função que vamos chamar de fatorial, que vai receber como parâmetro o número inteiro que vamos chamar de n. O próximo passo vai ser a condição do passo base, então vamos criar um if aqui. Se n for igual a 0, então devemos retornar 1. E se não for igual a 0, a gente executa o passo recursivo. Então vamos criar um else. Vamos retornar n vezes, novamente, a chamada fatorial. Só que agora a gente passa como parâmetro n menos 1. Vamos colocar aqui para testar. Vamos dar um print aqui. Fatorial. Vamos passar aqui 3 para a gente testar. Vou colocar aqui para executar. Então veja aqui que imprimiu o número 6, que é o fatorial de 3. Vamos colocar aqui o fatorial de 5. Vamos pôr para executar. Temos aqui 120. Agora, para ficar mais claro, deixa eu dar um clear aqui no meu terminal. Agora, para ficar mais claro, vamos colocar aqui alguns prints para que a gente possa visualizar aquilo que a gente visualizou lá no quadro. Tá? Então eu vou tirar esse print daqui da minha função fatorial, vou só fazer a chamada. Agora aqui acima eu vou colocar os prints para que a gente possa visualizar daquela mesma forma que a gente fez lá no quadro. Então aqui vamos colocar aqui um print. Vamos colocar aqui calculando fatorial. Calculando fatorial. Fatorial de quem? Então vamos colocar aqui nosso %s aqui para representar a string. E aqui %, o nosso número que no caso vai ser o n que a gente passou como parâmetro. Vamos colocar aqui uma quebra de linha, né? E vamos agora aqui para dentro das condições. Então vamos colocar aqui mais um print. Nesse caso aqui terminou fatorial de 0, que é o nosso caso base. Aqui a gente nem precisa fazer nada, né? Terminou fatorial de 0, que é igual a 1. Vou colocar aqui novamente a quebra de linha. E agora a gente vai pegar esse camarada aqui. Vamos colocar aqui embaixo. Aqui a gente vai precisar criar uma variável para que a gente possa exibir aqui. Então vamos chamar aqui de f essa variável, para a gente pegar esse valor antes, para a gente exibir no print e depois retornar lá na função. Então vou tirar esse camarada aqui, f vai receber esse camarada aqui, e quem vai ser o retorno da função vai ser f. Agora deixa eu modificar esse print aqui. Então aqui no fatorial a gente vai concatenar o nosso número n, então str n, e aqui ao invés de ser 1 a gente vai concatenar com a nossa querida variável f que a gente acabou de criar. Vai ficar dessa forma. Agora a gente vai poder visualizar como é que está sendo feita a chamada aqui dentro da nossa função recursiva. Então eu vou colocar aqui para executar. Então o que a gente pode visualizar aqui no terminal? Ó. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai calcular o fatorial de 4. Ele vai dizer, opa, mas para calcular o fatorial de 4 eu preciso do fatorial de 3. Então ele vai pausar aqui o fatorial de 4 e vai chamar o fatorial de 3. Novamente ele vai precisar calcular o de n-1, que no caso seria 2, de 1 até chegar lá no fatorial de 0. Quando ele chega aqui no fatorial de 0, aí a gente tem aquela retomada do processamento. Olha só, terminou o fatorial de 0, que deu igual a 1.
Aí vem para cá, terminou o fatorial de 1, que também é igual a 1, terminou o fatorial de 2, que é igual a 2, terminou o fatorial de 3, e até chegar lá no fatorial de 4, retomar todo o processamento. Então, é basicamente isso. Espero que agora você tenha entendido como funciona a recursividade. Um abraço e até o próximo vídeo.